Com isso, a gente tem que ir para as telhas termoacústicas, ou seja, a nossa famosa telha sanduíche, não é mesmo? Que ela é uma telha que ela vai trazer o quê? Ela vai, no caso, diminuir, né, no caso, a incidência de calor e a incidência de ruídos que vai passar para dentro da sua casa. Principalmente, minha opinião, tá? Principalmente calor. O principal é calor, tá? E aí aqui eu apresentei para vocês como. Da mesma forma que eu apresentei a estrutura, os tipos de estrutura que a gente pode utilizar, os materiais, eu apresentei também na mesma ordem qual é melhor, do piorzinho para melhor, tá? Primeira telha que a gente tem a termoacústica é a de preenchimento de EPS. Então dentro dessa telha eu tenho uma telha em cima, eu tenho uma telha embaixo e por dentro do recheio dessa telha, por isso que falam telha sanduíche, o recheio dela é de EPS, tá bom? E isso a gente pode ter várias espessuras, né? No caso, eu posso ter 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros. Quanto maior for, né, essa espessura, maior será, né, o seu conforto térmico e acústico. Beleza? Então, de entrada, a gente tem a EPS. Depois, em segundo lugar, nós temos a PU poliuretano, que vai ter uma maior resistência a tudo isso, certo? E por último, a gente vai ter a telha PIR, que é a top do mercado. Normalmente, essa telha PIR aqui ela é muito utilizada principalmente quando a casa não tem laje, tá? Porque aí, no caso, ela vai fazer todo esse papel, né, de trazer e diminuir essa incidência de calor para dentro da casa, diminuir essa incidência de ruídos para dentro da casa, mesmo que você não tenha uma laje, tá bom? Jonathan, qual que é o melhor sistema em relação a conforto térmico e acústico na sua opinião? Na minha opinião, é uma casa com laje e com telha termoacústica. Mas telha termoacústica é caro. Tá? Então a de EPS, se comparado com a telha simples, já é caro. Se a gente vai então para uma PIR da vida, é muito mais caro. Tá? Muito mais caro que eu quero dizer assim, 60, 70% mais caro. Tá bom? Então, por conta disso que é bem difícil a gente conseguir colocar numa casa que tenha laje, fazer a laje e também colocar uma telha termoacústica, tá bom? Para locais, né? Para locais muito quentes, com certeza essa aqui é a melhor opção, tá bom? Aí eu tenho aqui, com isso a gente falou possíveis estruturas, deixa eu ir fechando aqui, senão vai ficar uma bagunça, então beleza. Aqui eu fechei. Vantagens, o metalon a gente falou. Vou fechar, vou deixar só as imagens abertas. E aí eu tenho aqui, Jonathan, mas voltando, tá? Em relação ao telhado embutido, quais são as principais vantagens agora? Vamos falar de vantagens e desvantagens. Então, como eu disse, né? Quando eu trabalho com um telhado embutido, permite fachadas com linhas retas sem a estrutura do telhado visível. Então isso aqui é muito particular. Esse tipo de arquitetura que eu estou mostrando para vocês aqui é uma arquitetura que algumas pessoas amam e outras pessoas odeiam, né? Então tudo isso é muito particular, certo? Gosto dessa estrutura, desse tipo dessa estrutura não. Gosto dessa arquitetura. Então um telhado embutido provavelmente vai ser a opção que você vai escolher entre tudo que eu falei para você agora, e aí você vai ter essas opções de estrutura e telhas, ok? Estrutura e telhas. Além disso, nós temos aqui o que? Quando eu tenho, tá aqui a foto, ó. Quando eu falei para vocês da área técnica, certo? Que os telhados viraram uma área técnica. Então, como eu disse, ó, em telhados embutidos, toda essa área técnica pode ficar facilmente escondida. Você não vai ficar vendo o sistema fotovoltaico lá no telhado. Você não vai ficar vendo as placas do boiler, né? E aí eu trouxe uma foto aqui, ó, da casa Serena também, aquela mesma casa que eu mostrei para vocês. Oh, meu Deus do céu. Que eu mostrei para vocês o metalon, que a gente fez em metalon, é a casa Serena. Então, ó, aqui telha simples 0.50, as placas do sistema fotovoltaico aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. A gente tem uma área impermeabilizada, uma laje impermeabilizada aqui, com a manta aluminizada, vou explicar para vocês já já a diferença de cada uma delas. E lá de baixo, ninguém vai ver que tem coisa lá em cima, certo? Porque ele está dentro do telhado, né? Eu tenho a platibanda, o telhado está por dentro, aqui trabalhando por dentro. Então nessa parte que vocês estão vendo aqui à minha esquerda, é a parte mais alta. Do lado de lá, ó, dá para ver a paredinha aqui, a parte mais baixa. Portanto, tudo está escondido, você não vai ver nada. Tem pessoas que se incomodam de ficar vendo, né? Quando é um telhado aparente, por exemplo, eu vou mostrar uma foto já já para vocês, esses sistemas aqui todos lá no telhado. Porque hoje em dia,
Como eu disse, difícil são as casas que não estão considerando esse sistema quando estão na fase de projetos. Então, quase toda casa hoje tem boiler, a maioria ainda não são todas, tá? Mas muitas têm fotovoltaico, muitas têm piscina, então vai ter um aquecedor lá em cima. Então, por conta de tudo isso, a gente precisa de um espaço para armazenar, para colocar esses equipamentos, e são equipamentos que não dá para esconder. Eles têm que ficar, né, aparentes, né? Se a gente está, né, no caso, utilizando energia solar, eles têm que ficar no telhado. E aí, se você está trabalhando com um telhado aparente, não tem como esconder, tá bom? Maravilha! Aí nós temos, né, maior segurança contra ventos fortes, faltou um R aqui, fortes, certo? Porque é um telhado embutido, então aquela ventania que pode vir do nada não vai arrancar, não vai destelhar o seu telhado, muitas vezes. E como eu disse, nós temos um conforto térmico muito bom quando eu trabalho com esse tipo de solução por aqui, fazendo esse telhado embutido. Porque como vocês podem ver aqui, ó, essa imagem vai ficar boa. Como vocês podem ver aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho minha laje, certo? Eu tenho minha laje. E aí o meu telhado está trabalhando aqui por cima. Tá vendo que tem uma altura, né? Eu começo de um lado mais alto, normalmente com 1,80 m, e isso vai caindo para o lado de cá. Mas essa área que vai ficar entre o meu telhado e a minha laje, né? Que está aqui, eu vou criar o quê? Aqui eu crio um bolsão de ar, certo? Tudo ali é um bolsão de ar. Esse sol ele vai bater na minha telha, mas ele não vai bater diretamente na minha laje. Então, ao passar por esse bolsão de ar, na hora que essa temperatura chega na minha laje, ela já não chega com tanta força assim, certo? E na hora que ela passa para baixo, não vai esquentar ou trazer tanto barulho, tanto ruído assim para sua casa, certo? Isso já trabalhando com uma telha simples. Se trabalhar com uma telha termoacústica, então, como eu disse, aí, meus amigos, aí não passa nada, aí fica lindo e maravilhoso, tá bom? Então, como eu disse, minha opinião, melhor sistema que tem para conforto termoacústico, telha termoacústica e laje. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo, gratuita, aqui no YouTube, falando sobre construção, orçamento, gestão de obras e decisões que podem fazer muita diferença no dia a dia da sua obra. E se você quiser participar da próxima aula, é só clicar no link aqui na descrição e fazer seu cadastro. E eu te vejo no nosso próximo Papo de Obra.